Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo ao canal Aluno Lendário. Meu nome é Eliabe e no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade à revisão aí para a prova da EA, só que agora a gente vai fazer questões de física. Mas antes de a gente começar, eu queria pedir a vocês para se inscreverem no canal, ativarem o sininho para vocês sempre receberem a notificação das aulas e também curtir o vídeo e compartilhar com a galera aí, com seus amigos, beleza? Então, gente, eu trouxe hoje aqui só questões de cinemática para a gente treinar um pouco, dar uma breve revisada, certo? Então, vamos lá. A questão fala, né, que uma motocicleta com velocidade constante de 20 metros por segundo ultrapassa um trem de comprimento de 100 metros e velocidade de 15 metros por segundo, né? Aí ele quer saber o deslocamento da motocicleta durante a ultrapassagem. Então, vamos aqui tentar ilustrar a nossa situação, ó. Eu vou tentar desenhar aqui um trem, tá? Não liguem pro desenho horroroso que possa ser. Aqui, esse ponto aqui é a nossa moto, tá? É o ponto em que ele está começando aqui, ó, a ultrapassar o nosso trem. E aí, digamos que a ultrapassagem terminou bem aqui. Nosso trem tá menor aqui, mas tudo bem. Importa é a nossa ilustração. Então aqui, ó, ele começou aqui a ultrapassar, né, a nossa moto e terminou aqui, ó, certo? Então, gente, ele quer saber vou chamar de X aqui, tá, ó. Ele quer saber esse deslocamento aqui, ó. Beleza? E aí o que é que a gente vai fazer, ó? Aqui a gente precisa saber de dois referenciais, tá? Que é o chamado de referencial inercial e o não inercial, certo? Não se preocupe se vocês não sabem o inercial a gente até sabe, é mais comum a gente saber, mas o não inercial ele é um pouco mais complicado de entender, mas a gente vai ver isso nas aulas de física, tá? Mas por enquanto, o que você só precisa saber é o seguinte, que o referencial não inercial é só o referencial entre a moto e o trem, tá? Esquece a terra aqui, esquece o chão, esquece essa comparação que você tem na cabeça de se imaginar na moto e comparar com a pista, entendeu? Você só está comparando entre você e o trem, certo? Quando você se compara entre você aqui na moto e o trem, o teu deslocamento só ocorre quando você ultrapassa o trem, né? Só é justamente o comprimento do trem, entendeu? Então, e outra coisa que a gente precisa saber também é que o tempo que a moto leva para percorrer no referencial aqui entre a moto e o trem é o mesmo tempo que a moto tem para percorrer esse espaço X aqui no referencial da Terra, tá certo? Então, no referencial entre a moto e o trem, a moto percorre o que, gente? Percorre 100 metros, que é o comprimento do trem. Mas no referencial da Terra, né, que é tu olhando para a pista mesmo, o quanto tu tá andando na pista, é esse X aqui, ó, entendeu? Tu percebe que daqui, ó, onde ele começou até aqui, ele percorreu X em relação à Terra, mas em relação ao trem, ele percorreu só 100 metros, entendeu? É isso que eu estou querendo passar para vocês. Então, primeiro vamos olhar no referencial só a moto e o trem. Tu sabe que para esse caso a gente tem que ver a velocidade relativa entre eles, né? Que eu vou chamar de VR aqui. Velocidade relativa, lembrando, gente, que eles estão no mesmo sentido, obviamente, porque se é ultrapassagem, né? Então eles estão no mesmo sentido, certo? E como é que a gente faz isso aqui? Velocidade relativa, a gente sabe que a subtração, né, entre das duas velocidades, como o da moto é 20 metros por segundo e o do trem é 15, quando tu fizer a subtração vai ficar o quê? 5 metros por segundo, certo? Então tu já coloca isso aqui. Só que velocidade é o quê? É o espaço sobre o tempo. Nesse referencial entre a moto e o trem, a gente sabe que o espaço é justamente 100 metros. Beleza? Vou colocar aqui 100 metros. Dividido pelo tempo, né, que ele vai levar para percorrer. E aí você já deve ter sacado aqui que o tempo vai ser o quê? 20 segundos.
beleza? Beleza, descobri aqui agora o tempo, né? Agora eu vou para o meu referencial da Terra, entre a moto e a Terra, beleza? E o que é que eu vou fazer agora? Eu vou usar a fórmula lá do espaço, né? X, que é o nosso espaço, é igual à velocidade da nossa moto vezes o tempo. Certo? O tempo a gente descobriu aqui, ó, que é o 20. Lembrando que esse tempo, né, ele é igual tanto para esse meu referencial moto e trem, quanto para o meu referencial moto e terra, tá? Que é esse X aqui que ele percorre. Então, gente, o referencial aqui, né, na moto e terra, a velocidade dele é a própria velocidade da moto, que é 20, vezes o tempo que a gente descobriu também, que é 20. Então o nosso espaço é 400 metros, beleza? É o nosso item A, beleza? Próxima questão, ela fala o seguinte, né? Uma partícula descreve um movimento retilíneo uniforme segundo um referencial inercial. Esse nome aqui, né, como eu acabei de falar para vocês, mas não, esse aqui não interfere muito na nossa questão não, beleza? A equação horária da posição com dados no SI, né, é x igual a menos 2 mais 5t. Neste caso, podemos afirmar que a velocidade escalar da partícula é... Gente, lá no MU, né, que é movimento uniforme, a gente sabe que existe aquela velha equação, né, do espaço, que é aquela velha fórmula do sorvete, né, que a gente aprende até nas escolas. Então a questão aqui nada mais nada menos te deu essa equação aqui, ó. Beleza? Que é o que, ó? O S0 seria o nosso menos 2, certo? Só que aqui também ele não deu, né, gente? Ele não tem nada a ver com espaço, mas eu vou colocar do mesmo jeito. Como está no SI, então aqui é metros. E a velocidade é o que? Velocidade é o que acompanha o nosso T aqui. Ou seja, vai ser 5 metros por segundo. Vamos lá, qual é o nosso item, né? O item A não é, porque ele fala menos 2, que também fala menos 2. Esse aqui também não tem nada a ver, ou é o item C ou o item D. Só que ele também está falando sobre o movimento, se é progressivo ou retrógrado. Lembrando que se a velocidade é positiva, né? É positiva aqui, então o nosso movimento ele é progressivo. Se fosse negativo, seria retrógrado. Então, não confundir movimento progressivo, retrógrado com acelerado e retardado, tá? O acelerado e retardado ele diz respeito à aceleração, quando você faz a comparação se a aceleração é positiva ou negativa, né? Lembrando que se tu tem que a aceleração é positiva, tu tem um movimento acelerado, e a aceleração negativa, tu tem um movimento retardado. Então, cuidado para não se confundirem com isso. Então, o nosso item aqui é o item C, beleza? Próxima questão. Uma motocicleta com velocidade constante de 20 metros por segundo ultrapassa... Essa questão aqui, na verdade, ela é aquela mesma questão da primeira, só que aqui ela só está focando no tempo, que inclusive a gente já descobriu, né? Mas vamos fazer de novo aqui. Uma motocicleta, né, com velocidade constante, porque aqui tu só vai focar justamente só no referencial moto e trem. E obviamente essa questão ela é até mais difícil, na verdade bem mais fácil do que a nossa primeira, porque na nossa primeira a gente tinha que ter essa noção aqui, ó, de referencial inercial e não inercial, que é o referencial da moto e da terra, e o do referencial da moto e do trem, beleza? E aqui, gente, é a mesma ideia, né? Ó, a moto, tu tá olhando, eu tô observando só o referencial entre a moto e o trem, e ele quer saber a duração da ultrapassagem, ou seja, tá aqui a moto, né, passando aqui. Lembrando que o espaço vai ser o que? O ΔS vai ser os 100 metros, certo? Duração do... A velocidade
o ΔV, né? Lembrando que na verdade não é ΔV não. Tá errado isso aqui, é velocidade relativa. Já aproveita e também faça uma revisão sobre velocidade relativa, beleza? Vai dar o que? Vai dar 5 metros por segundo, né? Porque a diferença, eles estão indo para o mesmo sentido. Lembrando que se fosse sentidos contrários, a gente somaria, né? Mas é ultrapassagem, então não tem como eles estarem em sentidos opostos. Então a gente vai para a nossa velha fórmula, né? Velocidade relativa vai ser igual ao ΔS, que é 100 metros, dividido pelo tempo, beleza? E aí aqui, né? Lembrando que nossa velocidade relativa deu 5, ou seja, o nosso tempo é 20 segundos. A gente já fez, né? Item C, a gente fez na primeira questão. É praticamente a mesma questão, só que digamos a metade, né? Porque ele só pede o tempo. E na outra questão ele pedia justamente o que? Ele pedia o espaço que ele percorreu durante essa ultrapassagem. Mas em relação à Terra, obviamente. Bem, agora vamos fazer a nossa penúltima questão da aula de hoje. Ele fala, o automóvel percorre uma estrada com função horária, né? Ele dá a nossa função horária aqui, onde S é dado em quilômetros e T em horas. O automóvel passa pelo quilômetro zero após. Então, gente, se ele dá a nossa equação aqui, ele quer saber o quilômetro zero. Ou seja, o nosso espaço é justamente o zero quando ele quer descobrir o nosso tempo T, beleza? Então, tu simplesmente vai fazer que o S é igual a zero, certo? Menos 40 mais. Outra coisa aqui que ele poderia falar era... Ele poderia falar a palavra nulo, né? Nulo, vou até escrever aqui. Porque às vezes o problema da gente, quando a gente está em questão de matemática ou de física, a gente sempre quer ver número, né? E aí às vezes tu pode ficar meio que... Tu viaja na maionese e não percebe que o nulo justamente é o zero. Beleza? Aí tu fica assim, caraca, eu não entendi a questão. Tipo, qual é o meu espaço? Se ele quer tempo, qual é o meu espaço? Aí, entendeu? Tu pode deixar isso passar e não perceber. Então, ele poderia falar nulo também aqui, gente. Então, fica ligado nessas besteirinhas. Então, cara, aqui ficou bem trivial. Tu só vai fazer o que, né? Tu vai isolar o T. E aí tu vai ter o que? Tu passa 40 pro outro lado aqui, né? Depois vai ficar 40 dividido por 80, que vai dar justamente 0,5, né? Como o nosso tempo é em horas, então é 0,5 horas mesmo. Que é meia hora, né? Que seria 30 minutos. Então é o nosso item C, beleza? A questão é relativamente também trivial, porém só esses detalhezinhos besta para vocês não ficarem atentos, tá? E explorar também essa questão de para vocês saberem substituir na função horária, beleza? E a nossa última questão da aula de hoje também não é nada difícil, tá? Então vamos lá, né? O gráfico da função horária é S, VT, do movimento uniforme de um móvel é dado a seguir. E ele vai pedir justamente a velocidade, né? Então vamos lá, a gente vai usar a nossa... ele já dá a própria equação aqui, cara. Tá? Ele já dá a própria equação. E aí tu vai usar o gráfico. O problema aqui, gente, é que às vezes, pelo menos na minha época, quando eu via, né, e eu via muitos amigos também na mesma situação, quando via questões com gráfico já se assustava. Porque achava, não sei analisar gráfico, mas às vezes, ó, olha só, essa questão nem é tão bicho de sete cabeças, entendeu? Por quê? Porque, cara, tu só vai substituir os itens, ó. Os itens não, as variáveis, né? Ó, que aqui é o espaço, então esse aqui é o meu espaço, ele está correspondendo ao meu tempo 8. Ou seja, tu substitui aqui, ó, espaço 2, velocidade vezes o tempo, que no caso aqui é 8. Então a velocidade ela vai ser justamente 0,25. Lembrando que está em metros por segundo, ou seja, é 0,25 metros por segundo seria o nosso item
Aí você vai falar, ah, mas cadê o metros por segundo? É porque ele já dá na questão aqui já, entendeu? Ele só pede o valor absoluto. Então, gente, o que eu tinha para passar era isso para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que eu pretendo ainda dar mais outra revisão de física, tá bom? Porque assim, eu quis só falar um pouco de cinemática, né, agora, mas na próxima aula eu já vou dar uma coisa bem mais mista, tá? Vou misturar bem mais conteúdo. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez peço para vocês se inscreverem no canal e não se esqueçam de ativar o sininho. Não adianta você só se inscrever. Porque se você só se inscreve, o YouTube não vai te mandar a notificação das aulas, cara. Então, você se inscreve e ativa o sininho para vocês receberem a notificação e vocês não perderem nenhuma aula, porque praticamente todos os dias. E agora, nessa semana de revisão da EA, eu vou estar colocando aulas, né, de revisão para vocês não perderem nenhuma aula, beleza? Então é isso, tamo junto, nos vemos na próxima aula. Valeu!